Bom, e de qualquer forma, em relação ao tarifaço, o governo de Donald Trump voltou a se manifestar hoje sobre o Brasil. De volta a Brasília com o André Anelli. O André, o presidente norte-americano, mais uma vez, mirou não só o governo brasileiro, mas também o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. É isso, André? É isso mesmo, Tiago. O Departamento de Estado americano divulgou um texto em que diz que a situação dos direitos humanos no Brasil piorou durante o ano, com os tribunais tomando medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet. O texto diz ainda que o governo prejudicou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online, considerado como prejudicial à democracia, suprimindo de forma desproporcional a expressão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, frequentemente, ainda de acordo com a nota, em processos secretos que careciam de garantias de devido processo legal. Por fim, esse texto afirmou ainda que figuras políticas e grupos de direitos humanos acusaram o governo de manter presos centenas de indivíduos acusados de participação em protestos que levaram à invasão dos prédios do governo em 8 de janeiro de 2023. O relatório afirma que eles ficaram detidos por meses sem serem acusados formalmente e tiveram negados o acesso à assistência jurídica. Todo esse posicionamento do governo americano vai ao encontro daquilo que o presidente Donald Trump tem dito nos últimos dias. O jornal Washington Post relatou que essa redação do texto sobre o Brasil causou desconforto no Departamento de Estado, com servidores dizendo que o processo foi indevidamente politizado. Até o momento, o governo brasileiro ainda não respondeu diretamente esse texto, que faz parte do relatório de práticas de direitos humanos de países em 2024. Tiago. Daqui a pouquinho o bastidor também do governo em relação a isso, e o André Anelli volta já já. Vou chamar novamente os nossos comentaristas. Começo agora por você, Nelson Kobayashi. Você utilizar um relatório que fala sobre direitos humanos e aproveitar esse documento para fazer críticas à Suprema Corte e também ao governo como um todo. De que forma o governo brasileiro pode entender esse documento? Pode entender, Tiago, de alguma maneira, o presidente americano mirando agora muito mais para o judiciário brasileiro do que propriamente para os interesses do governo como um todo. Começou com a taxação, mas depois, com a aplicação da lei Magnitsky, agora com esse tipo de relatório que visa embasar, na verdade, a decisão anterior, que foi a aplicação da lei Magnitsky, a gente vê uma mudança de cenário. O que, por parte do governo brasileiro, tira, de alguma maneira, as possibilidades de negociação, porque em relação a isso em específico, não há o que fazer o presidente da República. Há aqui no Brasil uma separação dos poderes. Isso é inegociável, isso não pode ser objeto de nenhum tipo de tratativa diplomática entre Brasil e Estados Unidos. E aí o presidente brasileiro fica de mãos atadas em relação a qualquer tipo de negociação em relação a essas críticas em específico, mirando no Supremo Tribunal Federal e em especial nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, que não dizem respeito somente às decisões do Brasil. E aí por isso se afeta o Estado americano, que é justamente com as decisões que impactam nas plataformas sociais, plataformas digitais americanas, redes sociais. O Rumble, por exemplo, que teria ordens da Justiça Brasileira para impactar o conteúdo em território americano. E por isso haveria, de alguma maneira, segundo as denúncias que vêm dos Estados Unidos, uma espécie do outro lado de atentado à soberania americana. Decisão da Justiça Brasileira valendo no território americano. E aí vira uma série de trocas de acusações. Isso aí ainda vai dar o que falar, mas não é pauta do governo, do Poder Executivo, discutir esse tipo de questão. Dora, de que forma esse posicionamento do governo americano, falando que o ministro Alexandre de Moraes, acusando de censura, de que forma isso escala ainda mais a relação entre os dois países? Totalmente. Agora, em primeiro lugar, o governo americano, o atual governo americano, não é o porta-voz mais credenciado para falar de direitos humanos, né? Para defender direitos humanos onde quer que estejam, porque as violações aos direitos humanos de várias naturezas, isso está acontecendo nos Estados Unidos. Esse é um ponto.
Um outro ponto, depois, essa manifestação, o que ela busca fazer? Uma manifestação, de novo, de caráter político, que busca constranger o Brasil, colocá-lo diante do mundo como se fosse um regime autoritário. É essa, ao fazer a crítica nesses termos, ao ministro Alexandre de Moraes, procura dar essa feição ao Brasil, insinuar que aqui haja um regime autoritário, igual aqueles, como já tivemos, e que muita gente que hoje defende, se alia ao Trump, defendia a ditadura. Só que numa ditadura, as pessoas não podem se reunir na Avenida Paulista, em Copacabana, em lugar nenhum. Estariam todos presos hoje, se tentassem. Então, é muito bom esse pessoal prestar atenção no que estão dizendo falando sobre o que não conhecem, que é exatamente o que significa viver realmente sob um regime ditatorial. E é isso que o presidente Trump pretende, né? Escalar cada vez mais, colocar o Brasil como um alvo, porque aquela coisa, é um país grande, mas não é um país tão relevante assim, que cause qualquer risco, provoque qualquer risco aos Estados Unidos. Então, na opinião dele, deve ser uma briga fácil.